Eu quero cumprimentar as colegas e os colegas e convidá-los para um momento de reflexão. Nós estamos na primeira série do ensino médio. O ensino médio é a última etapa da educação básica. A nossa disciplina é filosofia. E a matéria que iremos ver é Immanuel Kant e o imperativo categórico. Immanuel Kant é um nome importante na filosofia. Immanuel Kant viveu e desenvolveu a sua filosofia no século XVIII, final do século XVIII. Portanto, ele é um filósofo iluminista, um período da razão, do esclarecimento, da ilustração. E ele vai trabalhar este tema que está ligado à moral e à ética. Muito bem. O nosso objetivo é ver o conceito de imperativo categórico. Então, o imperativo categórico orienta o comportamento humano, por isso que é um tema da moral, da ética, né? Que é um dos campos da filosofia. Né? A ética é uma das áreas de interesse da filosofia, é uma das áreas de investigação da filosofia. Muito bem. Então, o que justifica o seu trabalho, o seu interesse em questões da moralidade e da ética, ou ele ter desenvolvido esse tema que é importante no campo da moral, da ética, que é o imperativo categórico. O imperativo categórico orienta o comportamento humano. Está aí, então. Não é? Já que a ética, a moral, elas trabalham o comportamento humano. Né? Então, mas não são a mesma coisa, como nós já vimos. Né? A moral e a ética têm sentidos diferentes. Né? Muito bem. Nós vimos que a moral é algo que chega para nós pronto, não é? São ordens, são normas, né? São regras, leis, que estão em estatutos, em regimentos, que nós devemos observar. E elas estão presentes nos diferentes ambientes que nós frequentamos. Já a ética são reflexões que nós fazemos no momento da ação. Quando iremos agir, entrar em ação, nós refletimos. Né? Então, a ética são reflexões que nós fazemos. Muito bem. Então, o imperativo categórico orienta o comportamento humano, fundamentado em princípios éticos que devem ser válidos para todos, promovendo a moralidade e a justiça. Né? Então, ele se aplica a todos, né? Todas as pessoas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Né? Muito bem. Como nós vamos ver a seguir, o imperativo categórico é um elemento ético bastante importante, uma vez que, ao considerar o ser humano sujeito do conhecimento, aí, é possível investigar aquilo que lhe é aprimoramento moral. Muito bem. Imperativo categórico. A expressão utiliza duas palavras, imperativo, categórico. E vamos ver o significado de cada uma delas, para entendermos melhor o que é o imperativo categórico. Imperativo é dar uma ordem, um comando a alguém. Lembra? As colegas, os colegas, né? O verbo no imperativo, né? Então, uma ordem, faça, né? Ele indica uma ordem, né?
Então, é um comando, né? Então, é um verbo que indica uma ordem, né? Um dever. Então, muito bem. Então, o imperativo é dar uma ordem, um comando a alguém. Imperativo aqui, não é? Na nossa matéria, o imperativo é um mandamento da razão. É um mandamento, uma ordem da razão. Quer dizer, é uma ordem sugerida ou trabalhada e agora imposta pela razão. E nem sempre a vontade escolhe o que a razão indica como certo, como necessário, inclinando-se muitas vezes para as sensações. Então, nem sempre a vontade está alinhada com a razão, ou nem sempre a vontade ela deseja o que a razão indica como certo, como necessário. Então, às vezes, a vontade não está em acordo com o que a razão indica como certo. O imperativo dá ordens ao querer. Então, o imperativo é, portanto, um dever. E categórico? Categórico é algo que está certo, não existe dúvida, está muito claro, absoluto, incondicional, inquestionável. Então, é falar de uma maneira clara, objetiva, né? É uma ordem que ficou muito clara e que as pessoas, então, devem seguir, porque é algo inquestionável, não é? É certo. Vamos pensar um exemplo categórico. Olha, o prefeito Ricardo Nunes, ele afirma que o melhor transporte público é o ferroviário. Está livre de congestionamentos, de poluição, é rápido, as pessoas têm esta bastante mobilidade, né? Pode ir aos lugares, né? Passando de um para outro, uma linha para outra, né? Então é muito interessante, né? Não, não usa esse combustível que polui, então é muito interessante, né? Então é algo que ele falou de uma maneira muito clara, ele foi categórico em afirmar. Ele falou de forma objetiva e que todos entenderam, compreenderam e não se pode pensar diferente, né? Quer dizer, o que ele falou de uma maneira muito clara, né? Foi muito objetivo. Então, assim, o imperativo categórico é uma ordem que fica muito clara, né? Muito clara. Uma ordem objetiva, né? Então, ela ficou claro, é inquestionável, incondicional, né? Então, uma ordem, e nós vamos ver que serve para todos, né? Todos devem seguir. Ficou muito claro, é uma ordem clara. Então, a razão indica de forma clara, objetiva, ela indica ou ela dá uma ordem que é, então, incondicional, né? Inquestionável. Muito bem. Imperativo categórico. Imperativo categórico é uma ordem incondicional, como nós vimos, ou seja, aplica-se a todos os seres racionais, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, né? Em todas as ocasiões. Então, é uma ordem que deve ser observada e é incondicional, quer dizer, ela se aplica a todos, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. É uma lei moral, universal
e obrigatória. É uma norma, um mandamento da razão. Imperativo categórico. No entanto, né, em face disso, né, nós devemos considerar a vontade. A vontade, muitas vezes, inclina-se para as sensações, o que nos sugere os sentidos, as emoções, os nossos sentimentos, as nossas paixões. Nem sempre a vontade escolhe o que a razão indica como certo ou necessário. Às vezes, o que deseja, o que pede a vontade, é diferente do que a razão indica. Então, às vezes, a razão, ou melhor, às vezes a vontade pode discordar da razão, né, do que indica a razão. Mas a razão deve prevalecer. Porque a razão, ou aqui o imperativo categórico, é incondicional. Quer dizer, deve ser observado em todas as circunstâncias, em todos os momentos, e é algo que serve para todos, né? Que orienta a todos. Então, às vezes a vontade não está alinhada com o que indica a razão, mas deve prevalecer a razão. Vontade e o dever. Para Kant, a vontade boa é aquela que quer aquilo que deve. Olha só, quando a vontade quer aquilo que ela deve, né, o que se deve, né? Então essa é uma boa vontade. Quando a vontade quer o que indica a razão. A boa vontade orientada pela razão está de acordo com o dever e quer o bem. Então aí é a boa vontade. Quando a vontade, ela pretende aquilo que a razão indica como certo, como necessário. Quando a vontade está alinhada com a razão, com o que a razão indica, ou com o que a razão ordena. A palavra imperativo para Kant é um mandamento da razão, a representação do seu comando em um princípio que convence, que coage, que constrange e que obriga a vontade. Então a vontade deve se submeter à razão, ao que a razão indica, ou ao comando da razão. A vontade deve se submeter à razão. Agora, o nosso filósofo, né, ele nos apresenta dois imperativos. O imperativo hipotético e o imperativo categórico que estamos vendo. Segundo o filósofo, o nosso filósofo, Immanuel Kant, os imperativos podem ser hipotéticos ou categóricos. Vamos ver como é isso, né? Um imperativo hipotético é quando o critério de necessidade de uma ação é a disposição da vontade em atingir determinado fim. Então, quando existe uma condição, né? Existe uma ordem e que para se chegar ao objetivo, então deve seguir aquela ordem, né? Então, nós temos aquela pretensão, aquele objetivo, então devemos seguir aquela ordem, aquele dever,
para alcançarmos, chegarmos à realização daquele compromisso, daquela intenção que nós temos, daquele objetivo que nós temos, né? Então, olha, o imperativo é hipotético quando o critério de necessidade de uma ação é a disposição da vontade em atingir determinado fim. Então, nós temos um desejo, uma pretensão, temos uma vontade, e que para realizarmos aquela vontade, devemos seguir uma ordem, um comando. Então, é quando a ação para atingir um determinado fim e realizar uma vontade, é quando essa ação está seguindo uma ordem, né? Então, nós devemos seguir, observar aquela ordem, se queremos chegar àquele objetivo, alcançar aquele objetivo. Um exemplo: se quiser ser culto, leia bastante. Se você quiser desenvolver os seus músculos, então você tem que exercitá-los, não é? Você tem que exercitar os seus músculos para eles se expandirem, né? Se tornarem volumosos, né? Então, se nós queremos isto, não é? Temos essa pretensão, então devemos seguir essa ordem, que é fazer exercícios, né? Exercícios que desenvolvem os nossos músculos, né? Muito bem. Se quiser ser culto, leia bastante. Se quiser emagrecer, se alimente moderadamente, né? Escolha uma dieta saudável, né? Então, tá vendo? Existe uma condição. Se você quer emagrecer, escolha uma dieta rica em legumes, em cereais integrais. Então, é uma condição, né? Então, é quando, para se chegar a um objetivo, né, a realização de uma vontade, nós devemos seguir aquela ordem, né, aquele comando. Então, é um imperativo hipotético, né? Quando o critério de necessidade de uma ação é a disposição da vontade em atingir determinado fim. Então, se queremos alcançar determinado fim, nós devemos seguir, então, aquela ordem, aquela recomendação. E agora, o imperativo categórico que estamos vendo é ao contrário do hipotético. Não possui nenhum condicionamento, nenhuma relatividade a um fim específico. É uma situação concreta. É totalmente universalizável, incondicionado, absoluto. Uma ação que é para todos. Ela é objetivamente boa e necessária. Um princípio em si mesmo, não é? Como não matar, não roubar, não mentir. Então, é uma ordem da razão. E não há nenhum condicionamento, né? Nenhuma condição, mas é uma ordem que deve ser seguida, observada e serve para todos. Todos devem observar esta ordem, este comando da razão. Agora, olha só a afirmação do nosso pensador, do nosso filósofo Immanuel Kant. Age segundo uma máxima tal que possa ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Age apenas segundo uma máxima tal que possa ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.
Então, é agir de uma forma ou seguir um mandamento que serve para todos, que todos devem observar, devem seguir, devem obedecer aquela ordem, aquele comando. Então, é agir de tal modo, né, que a sua ação esteja ou seja aplicada ou tenha validade para todos os seres humanos. Então, ela é boa porque ela se aplica a todos. Essa nossa ação vai ser boa porque ela pode ser aplicada, né? Ou ela é validada por todos, né? Todos podem seguir este mandamento, esta ordem. Então, o imperativo categórico é, portanto, um princípio de ação correta, uma ação correta. É uma ação moral que pode ser universalizada, ou seja, aquela que todo o universo de indivíduos pode fazer. Deve ser obedecida em todas as circunstâncias, né? É incondicional, né? Em todas as situações, em todos os momentos, em todos os tempos, né? Então, ela é boa e ela serve para todos. A ação é boa por ela mesma. Por isso, essa ação pode ser universalizada. Será boa para mim, porque também é boa para os demais. Então, essa ação é boa porque ela serve para mim, para orientar as minhas decisões, as minhas escolhas, e também ela se aplica a todos, né? Ela serve para todos. Então, ela é boa porque ela serve para todos, né? Exemplo de algo que nega, né? Essa universalidade da razão, né? Desse direito da razão em ordenar, né? Em impor, né? E da sua aplicação a todos, né? Vamos ver, então, uma negação. Um indivíduo mentindo, né? Por alguma situação, né? Ou constrangido por algum fato, alguma situação, né? Um indivíduo mentindo. Agora imagine, como não se pode universalizar, portanto não é um imperativo categórico. Ó. Se todos mentirem, impossibilitará o convívio social. Por exemplo. Imaginem, todos mentindo, né? Será o caos, né? A desordem total. Então, não pode, não é um imperativo categórico, porque ela não pode ser aplicada a todos, né? Vai mentir para resolver uma situação, mas essa mentira, se todos praticarem, será o caos, né? Será uma desordem total, né? Então, imagine, né? Então, ela não pode ser universalizada, né? Então, a ação boa é aquela que pode ser aplicada a todas as pessoas, em todas as circunstâncias, né? Então, aqui é um mandamento que vai contrariar a moral, a ética, né? O que a razão indica, né? Eu quero agradecer a atenção das colegas e dos colegas e desejar a todos muitas felicidades e até o nosso próximo encontro. Grato pela atenção.